A ideia hoje aqui é um pouco assim de provocar mesmo, tá? É fazer vocês pensarem, fazer vocês refletirem. Cuidado com tem aquela síndrome de Estocolmo, né? Quando você vira refém e constrói uma relação afetiva com o seu sequestrador. Eu vejo que tem muitas instituições que ficaram tão habituados, tão viciados no financiamento público, que acabam tendo dificuldade de romper com essa lógica. E aí ficam refém desse processo. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, se tivermos coragem de persegui-los. Vou repetir. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem de persegui-los. Essa é uma frase do Walt Disney, né? Uma figura ímpar na humanidade, né? Que construiu algo que, quando construiu, era impensável, que seria possível ser construído. Então, eu quero saber aí, quem está aí no chat, e essa frase tem uma questão importante para mim, porque eu acredito muito que quando a gente entra no terceiro setor, quando a gente monta uma instituição, quando a gente entra para alguma instituição, né, e começa essa sua missão no terceiro setor, você está muito imbuído com esse senso de missão, motivado por uma causa, por um senso de propósito, né? E isso tem essa coisa intangível do sonho. Porque se fosse algo totalmente pragmático, totalmente branco no preto no branco, melhor dizendo, totalmente certo ou errado, é muito contra-intuitivo para a maioria das pessoas entenderem o que nos move, tá? Eu vejo assim, muita gente achando legal estar no terceiro setor, mas pouquíssimas pessoas abraçando essa causa, fazendo essa escolha. Todo mundo acha legal para fazer uma ação social, fazer uma ação voluntária, participar, ajudar de alguma forma, uma coisa pontual. Mas raros são as pessoas que realmente abraçam essa causa, têm esse senso de missão para você fazer um trabalho que tem como propósito maior, né, transformar vidas e atingir. Isso tem muito a ver com o que o Walt Disney lá atrás, né, o que movia o Walt Disney nessa questão dos sonhos. Então, assim, ter o sonho de construir, de gerir uma instituição sem fins lucrativos e a ousadia de acreditar nesse sonho, colocar ele em prática e contra tudo e contra todos, muitas das vezes, remando contra a maré, poder enfrentar, né, esse ambiente, às vezes, árido, muitas vezes muita desconfiança, muito questionamento. É aquela velha história, né, da mulher de César. A mulher de César não só precisa ser honesta, como também precisa parecer ser honesta. Então, a gente, hoje em dia, realmente precisa ter muito desse lado do Walt Disney, dos sonhos, da missão, da causa, do amor à causa, para a gente poder realmente superar todos esses desafios. E quando a gente consegue, gente, vale muito a pena. Eu tenho certeza que quem está aqui comigo hoje acredita piamente nisso, e que quem está hoje passando momentos de dificuldade na sua instituição está buscando um caminho de sustentabilidade que permita nada demais. A gente não quer muito, né?
a gente só quer ter condição de fazer o nosso trabalho com dignidade. Então é isso, eu acho que eu fui longe, né, falando sobre essa frase realmente mexe muito comigo, porque tem essa coisa do sonho e tem a coisa da coragem. E essa dicotomia, né? Porque os sonhos são coisas assim que parece que, né? Enfim, está nesse intangível do sonho, e a coragem é algo realmente que todo... eu gosto muito daquela frase que eu ouvi do professor Cortella, né? Coragem não é ausência do medo, mas você agir apesar do medo. Vamos lá, gente. Hoje é um dia que a gente vai falar sobre financiamento público, né? E eu usei uma frase tentei ser um pouco mais de impacto. Sou refém do financiamento público, como me libertar? E eu vejo, assim, eu tenho visto em muitas situações, assim, uma grande dose de covardia com pequenas, médias e até grandes instituições, né, feitas pelo primeiro setor, pelo setor público, por conta dessa armadilha, dessa dependência. Então, por que eu coloquei, assim, o primeiro ponto aqui que eu queria trocar com vocês por que eu coloquei, assim, de maneira tão enfática, a ideia de se tornar refém. Porque, no fundo, esse é um processo que as instituições entram num processo de dependência. E é quase uma dependência, quase um vício. Vai virando um vício, uma dependência, quase aquela dependência química, vamos mal comparando, obviamente, é só uma analogia. Mas o ponto fundamental é porque, apesar do primeiro setor, né, do setor público, ser o setor que, teoricamente, seria a nossa vizinhança, porque o setor público existe para cuidar do interesse público, né? E as organizações do terceiro setor são organizações da sociedade civil, né? São organizações privadas, mas também de interesse público. A gente normalmente, a gente trabalha com temas, com assuntos, a gente desenvolve atividades de interesse público. E aí, quando você tem essa proximidade, né, de interesses, nada mais justo do que você aproximar o primeiro setor, o setor público, do terceiro setor das instituições. Agora, o setor público brasileiro, ele foi virando um emaranhado de confusão, na minha opinião. Muito por conta da questão política, mas não só por conta da questão política, né? Muito por conta de aquele velho ditado, os justos pagando pelos pecadores. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou no terceiro setor há quase 20 anos, então eu sei que tem gente aí há mais tempo do que eu. Mas eu lembro, há muito tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, ou quase isso, que eu já estava flertando com o terceiro setor. Tem um tio meu que faz parte do terceiro setor há mais tempo do que eu, há 40 anos do terceiro setor. E há muito tempo atrás, quando você fazia um convênio com o setor público, você fazia um convênio com a prefeitura, com o governo do estado. E esse convênio tinha um objetivo, tinha um plano de trabalho a ser realizado. E tinha um orçamento, tinha um cronograma de desembolso. E aí você executava, né? Para dar um exemplo claro, vamos supor que fosse um programa para crianças e adolescentes, tipo o segundo tempo, segundo turno da escola, dando reforço escolar, atividades culturais, esportivas, etc. E aí você tinha que fazer um número X de atendimento. Você tem que atender 100 crianças, você tem que atender 1.000 crianças. E aí, nesse processo, lá atrás, o poder público, eu estou falando há mais de 20 anos atrás, tá, gente? Eles fiscalizavam a execução do físico. E no caso do financeiro, se sobrasse recurso público, sobrasse recurso do projeto,
esse recurso, dependendo do tipo de convênio, ele podia ficar para a instituição reinvestir no seu objeto social. Olha só, imagina só essa cena. O recurso passava a ser da instituição para poder reinvestir no seu objeto social. Aconteceu uma coisa comigo. Eu fiz um convênio muito grande em 2010 com a Petrobras. E a Petrobras é uma empresa de capital misto, mas de controle estatal. Então, elas seguem, né, lá as regras do Tribunal de Contas, uma série de regras. E aí, o que acontecia? O que foi conversado, negociado, quando a gente fechou esse convênio, é que a instituição poderia... era um programa muito grande, a gente tinha que investir em infraestrutura. Tinha que comprar mesa, cadeira, montar sala de aula, tinha que comprar computador, tinha que comprar data show. E aí, eu lembro até hoje, a fala do coordenador nacional do programa da Petrobras falou assim: Alexandre, a Petrobras, esse tipo de convênio hoje em dia não pode, isso em 2010, gente, não pode ter contrapartida financeira para a instituição. Você não pode botar taxa de administração ou coisa desse tipo. Agora, todo o material, todos os equipamentos, mobiliário que vocês adquirirem para atender o programa, no final, a regra, o que é normal dentro da Petrobras, é a Petrobras doar para a instituição, porque a Petrobras já tem um padrão de mobiliário, um padrão de computador, e esse tipo de coisa para a Petrobras não serve. Então, ela normalmente doa para a instituição poder continuar fazendo social, atendendo, enfim. Então, para a gente, pareceu razoável. A gente não vai... A instituição era um projeto um programa com trabalho enorme. Eram 8 ou 9 municípios, eram 663 jovens, era bem pesado o programa. Mas, no final, a gente ia ter uma estrutura top. Aqui, eu sou de Macaé, né? Macaé, interior do estado do Rio. A gente já está com uma instituição toda equipada, padrão ouro, vamos dizer assim. Isso foi em 2010. O convênio acabou em 2013. Gente, nesse intervalo de 2 anos e meio, quase 3 anos, houve tanta confusão no Brasil, tantas mudanças de entendimento, de interpretação de lei, de jurisprudência, né? Novas leis foram surgindo, etc, 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 que quando acabou o convênio, a Petrobras tirou tudo que tinha comprado, né? Quis tudo de volta, todo o mobiliário, todos os equipamentos. No final, eles queriam até pendrive que a gente tinha comprado. Até pendrive eles queriam que a gente devolvesse do que a gente comprou para atender eles com relação ao programa. Então, gente, eu assim, fiquei vacinado dessa vez, e aí eu tenho trabalhado intensamente para a gente estar podendo se apoiar em modelos de sustentabilidade que dependam cada vez mais dependam menos do financiamento público. A gente hoje aqui, na Viva Lagos, a gente... Sabe quanto que a gente depende de financiamento público hoje aqui na Viva Lagos, instituição que eu dirijo? 0. A gente não depende de um tostão de financiamento público, a gente não trabalha com financiamento público, graças a Deus. É um processo fácil? Simples? Não, mas totalmente possível. Entendeu? Depende, que nessa frase do Walt Disney, né? Depende de você ter esse sonho, esse objetivo, essa meta, e ter coragem de persegui-lo. Então, vamos lá. Eu vejo que o maior obstáculo que muitas instituições têm nesse processo, primeiro passo, gente, é ter clareza de que o financiamento público não é a única opção. O financiamento público não é a única alternativa, tá? Agora, ao mesmo tempo que tem que ter clareza disso, também tem que cair na real de que o Brasil não é um país com fartura de fonte de financiamento do terceiro setor.
O Brasil não é abundante, não é um processo de abundância financeira, enfim, financiamento privado, financiamento de pessoa física, financiamento de pessoa jurídica, de fundações ou de qualquer coisa desse tipo. Não é. O Brasil, hoje a gente vive um momento que eu chamo assim que é quase desértico, né? A gente vive um momento de muito árido, muito doloroso nesse aspecto. Mas existem algumas pedras preciosas, poucas. E aqui você tem que estar presente para o seguinte: a pedra, para ser preciosa, tem que ser raro. Tem que ser rara, melhor dizendo. Então, não adianta você querer que o modelo se adapte à sua necessidade. Muitas das vezes é o contrário. Para sobreviver, a gente tem que se adaptar. Né? Lembra a história dos dinossauros? Né? Reza a lenda que os dinossauros foram extintos porque não foram capazes em se adaptar ao novo clima do planeta, aquela história toda. Então, eu vejo muita instituição, desculpa, gente, palavreado, cabeça dura, que tipo assim, não, eu quero um modelo de sustentabilidade, mas eu quero um modelo que se encaixa para a minha instituição como uma luva. O modelo que a gente usa aqui hoje não foi assim. Foi um modelo que foi sangue, suor e lágrima, mas depois que você implanta, depois que o programa está rodando, que a coisa está funcionando, aí corre para o abraço. Então, assim, a gente, graças a Deus, há 14 anos, somos 100% sustentáveis, sem depender de recurso público ou da incerteza das doações. E aqui eu queria sinalizar alguns princípios para ajudar vocês na busca desse modelo. Eu tenho um modelo que a gente usa, mas eu não acho que você tem que seguir o meu modelo, eu não acho que só existe esse modelo, que não tem outra alternativa, não é nada disso. Mas depende de uma série de circunstâncias. Agora, quando você entende o princípio, o fundamento da coisa, você mesmo pode testar, tentar, entendeu? Pensar fora da caixa, ousar. E aí, é lógico, vai ter coisa que vai dar certo, vai ter coisa que vai dar errado, e você vai se achando nesse processo. Então, vamos lá. Primeiro modelo que eu queria chamar a atenção segue um princípio que é o seguinte. É um princípio, um ditado antigo. Eu gosto tanto de sabedoria popular, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou colocar para vocês. Então, o primeiro princípio é o seguinte: é dando que se recebe. Esse é o primeiro fundamento, que é dando o que se recebe. Eu gosto sempre, para esse fundamento, lembrar o exemplo das igrejas. Tem coisas que, às vezes, são tão comuns, fazem tão parte do nosso dia a dia, que é importante você, né? Às vezes a gente precisa mostrar o óbvio para a pessoa poder estar presente porque acontece. Então, o primeiro fundamento é isso, é dando que se recebe. E o que tem a ver isso com a igreja, Alexandre? É o seguinte, gente, quando você vai à missa, quando você vai a um culto, você está indo para um evento. Nesse evento tem música, nesse evento tem acolhimento, tem comunidade, tem palestra ou a palavra, tem orientação espiritual, e o padre ou o pastor não cobram ingresso para você entrar na missa ou no culto. Primeiro eles dão, para depois eles pedirem. O ofertório, o pedido de doação, é depois deles entregarem valor para os apoiadores, para quem vai apoiar essa missão da igreja. Então, esse é o primeiro fundamento que eu queria compartilhar com vocês, que é dando que se recebe.
E aí, eu não estou aqui sugerindo que ninguém monte uma igreja, tá? Não é nada disso. A ideia do fundamento, do princípio, é você poder pegar esse conceito, essa ideia, e tentar trazer para a realidade da sua instituição. Que eu vou poder dar alguns exemplos aqui, tá? E com isso tentar te ajudar de forma mais explícita. O Henrique Paulino perguntou aqui, é mal perguntar, Alexandre sabe o que é terceiro setor ou é contador de histórias? Henrique, eu acho que eu não devo saber tanto quanto você, tá? Mas eu estou aqui voluntariamente, todo dia, às 4 da tarde, tentando genuinamente ajudar quem vem aqui. E muitas das vezes é contando história. Entendeu? Tem gente que pode não se identificar com a forma que eu procuro ajudar e está tudo bem, tá? Mas esse é um processo de vamos... Isso é um ditado, Henrique, que eu aprendi com meu pai. Vamos com quem quer ir, tá? Então, com toda humildade, a escolha é sua. Se não estiver fazendo sentido para você, tá tudo bem, meu irmão. Segue aí na luta, boa sorte, e eu vou continuar aqui com essa minha missão. Porque, graças a Deus, eu tenho ajudado muitas instituições ao longo dessa minha jornada. Então, vamos lá. O segundo pilar, gente, ou o segundo fundamento, o segundo princípio, é aquele que é de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, é importante você ter clareza do seguinte: quando existe uma troca entre quem apoia e entre entre a instituição, melhor dizendo, e quem apoia a instituição, fica mais fácil você conseguir o apoio. É mais tangível. E isso, gente, funciona muito para instituições talvez um pouco menores. Não sei se vai funcionar para instituições com uma estrutura maior, aí vai depender de caso a caso, tá? Mas isso é muito comum no terceiro setor, e isso depende de como você quer sistematizar para você poder ter um processo um pouco mais sustentável, mais recorrente de arrecadação. E o que é isso, matar 2 coelhos com uma cajadada só? Veja bem, quando você faz um bazar, quando você faz uma rifa, um bingo, uma feijoada solidária, quando você entra na loja da Hering e compra uma camisa do câncer de mama, você está matando 2 coelhos com uma cajadada só. É muito diferente quando você está pedindo a doação só pela doação. E o doador faz de coração, mas não leva nada em troca. É lindo isso, mas é pouco sustentável. É difícil conseguir escala, tá? Porque você não precisa disso uma vez só. Para sustentar a sua instituição, você precisa disso sempre. Então, é muito difícil você ter um tipo de doação por muito tempo do mesmo doador, aonde, de certa forma, ele não recebe nada em troca, tá? E pode ser muito frio falar assim, e lógico que tem exceções à regra, mas eu acho que é o que é, tá? E aqui, gente, eu estou compartilhando o que eu acredito, né? Esse processo de exposição que é, sim, desconfortável, mas eu faço de coração e faço entregando aqui o meu melhor, em cima desses quase 20 anos que eu tenho de terceiro setor, tá? E aí, o que eu acho que é ruim desse segundo pilar, o segundo modelo, matar 2 coelhos com uma cajadada só? É que as instituições normalmente não sistematizam isso. Não criam um processo, de certa forma, tradicional. Você fica no soluço. Eu vejo muita instituição montar um bazar solidário, uma feijoada, um bingo, alguma coisa desse tipo, quando está não é nem com o pires na mão, é com a corda no pescoço, precisando arrecadar alguma coisa para poder apagar algum incêndio, para poder resolver algum problema. E você não consegue manter uma instituição na base do soluço. Agora, tem uma instituição aqui em Macaé que
atende pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, jovens com deficiência, mais deficiência mental. E essa instituição tem um jantar dançante, com show, né, de bom gosto, uma coisa bem organizada, bem estruturada, que, gente, virou meio que tradição na cidade. Eles fazem, eu acho que uma vez por mês. Agora, não estão fazendo por conta da quarentena e tudo mais, mas sempre fizeram. Então, quando você tem uma certa periodicidade, quando você está sempre tentando melhorar o evento, você consegue criar o hábito da pessoa estar participando e a instituição para de viver de soluço e passa a viver com uma receita mais previsível, apesar de evento não ser tão previsível assim. Então, estou dando alguns exemplos, alguns fundamentos para ajudar, mas o modelo que eu uso, que eu acredito, é o terceiro. O terceiro fundamento, o terceiro modelo, que é um modelo que é aquele que você atende uma demanda real do apoiador. Aquele que você resolve um problema do apoiador. Então, você inverte a lógica. Olha só, presta atenção. Henrique, fica aqui comigo, Henrique. Presta atenção aqui na sacada. Quando você constrói um modelo, né, ou você implanta, eu vou dar exemplo aqui, tá? Aonde você atende uma demanda real do seu apoiador. Quando você resolve um problema do seu apoiador, você inverte a lógica do terceiro setor, que normalmente é de pedir apoio. Olha só, normalmente a gente vai atrás de pessoas e empresas pedindo ajuda, pedindo uma doação, pedindo um patrocínio, pedindo. Tá tudo bem, é o que é. Mas quando você tem um modelo de sustentabilidade, onde você resolve um problema desse apoiador, ou quando você atende uma demanda real desse apoiador, a lógica muda. Porque aí ele precisa de você. Percebe, Henrique? Então, quando ele precisa de você, a lógica do financiamento inverte. E é esse o modelo, para mim, que eu acho mais sustentável, que eu acho que você consegue ganhar mais escala. E aqui eu podia citar vários exemplos, não tantos, alguns exemplos, melhor dizendo. Mas eu vou me ater àquele que eu mais acredito, que eu mais conheço, que é o jovem aprendiz. A gente aqui é uma entidade, nós trabalhamos com o programa Jovem Aprendiz, a gente é uma entidade qualificadora de aprendizagem. A gente qualifica jovens e acompanha jovens para, hoje, 87 empresas de Macaé, nacionais e internacionais. Temos quase 500 jovens matriculados. E, Henrique, meu amigo, tem empresa que é parceira nossa há 14 anos. Todos os meses, né, nos apoiando financeiramente. Por que nos apoiam financeiramente? Porque são empresas que precisam cumprir uma cota de aprendiz e, para isso, esse aprendiz tem que estar matriculado num programa de aprendizagem que só quem pode fazer são entidades qualificadoras. Como é que você vira uma entidade qualificadora? Aí é outro vídeo, é outra live, entendeu? A gente vai falar muito sobre isso, né? Com profundidade na maratona da sustentabilidade financeira. E aí, gente, o importante é você estar presente, porque eu vou falar agora com você. Não adianta achar que o modelo de sustentabilidade vai cair do céu, né? Assim, como uma providência divina. Eu queria muito que fosse assim, mas eu acho que a gente tem que ter o livre-arbítrio de acreditar em alguns caminhos, apostar e trabalhar para isso. Então, pode ser o caminho do dando que se recebe, pode ser o caminho matar dois coelhos com uma cajadada só, ou pode ser um caminho da demanda real. Por exemplo, no nosso caso, é uma demanda real das empresas, que tem essa obrigação legal de cumprir cota de aprendizagem, cota de jovem aprendiz. O ponto fundamental aqui é você ter um modelo que construa um ativo para a sua instituição. Construa
um verdadeiro patrimônio. E por que eu chamo de ativo? Porque, por exemplo, a gente está hoje num momento surreal, né? Um momento super difícil, diferente, delicado, mas mesmo assim a gente está com as contas todas em dia, a gente está com tudo, enfim, rodando normalmente. Normalmente é força de expressão, né? A gente teve que se adaptar a esse momento, lógico. Mas o fundamental aqui é que, como você tem contrato com as empresas continuam tendo essa obrigação legal, a gente continua tendo o recurso financeiro vindo das empresas, a gente pagando, fazendo o programa, qualificando os jovens, acompanhando os jovens, orientando as empresas. E com isso a gente consegue furar essa crise, vencer essa batalha que é tão difícil para todo mundo nos dias de hoje. Então, assim, a ideia hoje aqui é um pouco assim de provocar mesmo, tá? É fazer vocês pensarem, fazer vocês refletirem. Cuidado com tem aquela síndrome de Estocolmo, né? Quando você vira refém e constrói uma relação afetiva com o seu sequestrador. Eu vejo que tem muitas instituições que ficaram tão habituados, tão viciados no financiamento público, que acabam tendo dificuldade de romper com essa lógica. E aí ficam refém desse processo, o que realmente enfim, é muito complicado, é muito delicado. É isso aí, gente. E aí, faz sentido o que eu falei? Henrique, gostou, Henrique, ou não? Se é que você está aí, né? Aí, o Matheus chegou aqui. Oi, filho, tudo bem? Vai ter que esperar carregar. Tá. É isso aí, gente. Alguém for com alguma dúvida, tem alguma pergunta, algum comentário? A Edith falou... Obrigado, Edith. Falando que estão de parabéns, muito válida sua contribuição, experiência. Exatamente. A teoria é importante, mas a prática é fundamental. Concordo, Edith. A Graça falou que vai fugir dos sequestradores, é isso aí. Maria, conectadas, mulheres antenadas e felizes. Oi, Marias. É uma associação do Rio Grande do Sul. Então, Maria, acompanha a gente aí, se Deus quiser. Vai passar tudo que você precisa aí na sua lancha. Aí a gente vai poder ajudar vocês de alguma forma. Obrigado, Sueli. Vai passar tudo. Para, Matheus, que isso? Desculpa aí, gente. Gente, então é isso aí. Amanhã, mentoria 1 a 1, às 4 da tarde, nessa mesma bate-hora, mesmo bate-local. Fica todo mundo com Deus. Obrigado. Até amanhã. Pode fechar?